Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia aí. Mas de antemão já falo, né? Soltei vídeo, acho que até coloquei como título do vídeo: o Vasco vai oscilar. O Vasco vai oscilar. Os jogadores vão oscilar. O treinador vai oscilar. Então não tem jeito. E o próprio Diniz disse isso na coletiva. Ele falou: uma das coisas que o Vasco precisa fazer é oscilar menos ou não oscilar tanto. Isso é fato. Num time em construção, vai haver oscilação. E aí tem que haver uma programação para isso, né? Um estudo, para não se oscilar tanto, né? Mas veja, eu ia falar até da tabela um pouco mais para baixo do vídeo, mas vou falar logo agora. Se você for correr atrás de analisar a tabela, e eu falava o seguinte: olha, de antemão eu vejo 12 times melhores que o Vasco. Os 4 de São Paulo, os 3 do Rio, 7, os 2 de Minas, 9, os 2 do Sul, 11, Bahia e Fortaleza, 13. E aí o Vasco deu uma goleada no Fortaleza, dá uma falsa impressão que o Vasco é muito melhor que o Fortaleza, e não é. Tá no mesmo nível, então coloca esses 12 aí, tirando Fortaleza. Só que você vê dentro desses 12 aí na tabela para cima, você vê Mirassol, Bragantino e Ceará. Não acredito que o Ceará permaneça muito lá em cima, mas o Mirassol e o Bragantino, mais o Bragantino inclusive, estão jogando muito bem. Quem analisa futebol percebe que eles estão muito bem na questão de organização. Então o Vasco, já de antemão, o Vasco tem 12 times melhores do que ele. Ele tem que brigar para ficar entre 13º e o 16º. Que o 17º, 8º, 19º e 20º caem para a segunda divisão. E seria um caos total. Não só para tudo que se possa pensar, né? Para mais um ano na Série B, ninguém quer isso. Ainda tem a questão da arrecadação, né? Eu sempre falo aqui, há um provisionamento na recuperação judicial para pagar os credores com base no que o Vasco vai arrecadar esse ano que vem, na Série A, né? Bom, seguindo aqui, para não ficar uma linha chata do mesmo assunto, novamente o Diniz insiste em cometer o mesmo erro que ele vem cometendo, né? Lá atrás eu falei com o Carille. O Carille disse que tinha que revezar aqueles jogadores todos e blá blá blá. Ele entrou com 8 jogadores reservas, disse que tinha que fazer e tal, manteve aquilo, e eu falava: era um erro isso, era um erro isso. Você não pode mexer num time, 2 jogadores de cada estrutura, 2 jogadores de defesa, 2 do meio, né? Separando o meio em volância e criação, 2 do ataque. Não dá. Você tira a espinha dorsal, né? E o Carille continuava insistindo nisso. E o Diniz parece que pegou essa insistência, né? Novamente perguntado, ele falou: olha, não coloquei o Garré porque ainda não conheço. Mas ele colocou o Lloyd, também não conhece o Lloyd. Então não tem muito sentido. Ele disse que também não conhece muito o Adson e que ninguém sobressaiu muito aos olhos dele para que ele colocasse outro time. Então ele mexeu numa estrutura que não vinha jogando. Vasco vinha jogando com 2 volantes e 2 meias, né? Coutinho e Nuno. E aí botou mais um volante e o Vasco ficou com 1 meia só. É mexer na estrutura. Que ele tentasse colocar o Garré ou o Adson, que são meias, né? Inclusive o Adson joga de ponta no Vasco, não é a posição dele, mas joga por dentro. E o Garré tem que testar. Ele vai dizer isso aí até quando? Até julho? Vai conhecer o rapaz em junho? Já são 10 dias. Não tem tempo para ver um vídeo do Garré? Não pode analisar? Como é que ele bota o Lloyd se também não sabe como é que o Lloyd joga? Né? São coisas que dá para entender. Como é que o Tietê saberia quem é Cocão? Ele não estava aqui na época do Cocão, que veio do Náutico, né? Bom, seguindo aqui, eu friso. Mas, de qualquer maneira, não se faz um time da noite para o dia. Essa é a tecla que tem que se bater. Essa tecla é importante. Cobrar dos jogadores, mas sabendo que é uma estrutura nova de jogo, né?
é um caminho novo e demanda tempo, né? Bom, então já falei aqui, e ele novamente, o Diniz fala que o Vasco está entre os 8 melhores elencos do país, não está. Inclusive depois o Pedrinho se desdisse. Pedrinho, olha, eu não queria falar elenco não, eu queria falar time. O Vasco nem tem outros 8 melhores times, não está dentro, e nem entre os 8 melhores elencos. Isso é uma loucura, né? Isso é um devaneio. E, além disso, méritos ao Renato Gaúcho, méritos ao Fluminense. O Renato Gaúcho já tem um tempo maior do que o Diniz treinando o time dele, né? O Renato tem mais tempo treinando o Fluminense, e o Vasco e o Diniz tem menos tempo treinando o Vasco. Além do que, por exemplo, ontem não tinha um protagonista, né? Que pegasse a bola, botasse debaixo do braço, fizesse acontecer. O Fluminense tem o Arias, que é muito bom. Acho que ele joga em qualquer time do Brasil aí, mas brincando, né? Bom, seguindo aqui, e outra coisa, não há muito tempo não, né? Tem agora umas partidas aí, vai parar para o Mundial, de clubes, tem que testar esse pessoal todo aí, e não ficar trocando técnico, né? Eu vi algumas capas dizendo, olha, o dinizismo não funcionou, o dinizismo não vai mudar nada, com esse elenco aí, qualquer treinador, a gente tem que pensar que tem que escolher um treinador para tentar salvar isso aí, esses jogadores, não cair, pensar numa proposta melhor, né? Para quem pensa em não venda, em retomada do associativo, é um caminhar, né? Para você recuperar o seu potencial de investimento. Já até falei que no momento não tem o que ser vendido, né? Só tem um vídeo sobre isso ontem, né? Não é do dia para o outro. E o Vasco não pode ficar demitindo técnicos. O Vasco é o time que mais mandou técnicos aí no futebol brasileiro. Tem que parar com isso. Não é por aí que o Vasco vai se dar bem. Ficar vendendo, trocando treinador, pagando multas, né? Bom, um outro tópico aqui pequeno é o seguinte. Tem muita gente que torce contra o Vasco. Eu explico por quê. Quando você torce contra o Pedrinho, você está torcendo contra o Vasco. Eu não gosto do Pedrinho. Ele ajudou a vender o Vasco. Já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho vídeos e mais vídeos criticando o Pedrinho. Vai no meu conteúdo lá, mas crítica pesada ao Pedrinho. Mas eu não vou torcer contra o Pedrinho, porque se eu torcer contra o Pedrinho, eu vou estar torcendo contra o Vasco. Então é uma lógica, né? Uma coisa é você não gostar do presidente Pedrinho, mas ele é o presidente do Vasco. Então não tenho como torcer contra o Pedrinho, porque quem torce contra o Pedrinho está torcendo contra o Vasco. Nem sei se esse cara é vascaíno, se essas pessoas são vascaínas, né? Isso é meio papo de maluco. Voltando aqui no assunto, para não ficar maçante, só tem 10 dias de Diniz, friso isso aqui, né? Ele tem que começar a conhecer mais o Garré, mais o Adson, é o que a gente vem falando aqui. E o Vasco não consegue ganhar jogando fora de casa. Mesmo no Maracanã, sendo no Rio de Janeiro, com o mando do Fluminense, o Vasco não consegue ganhar. E ano passado, numa das melhores colocações que o Vasco teve em 10º lugar no Brasileiro, o pessoal soltou fogos de artifício, ganhamos só 4 partidas fora, né? Isso é um problema. Mas para fechar aqui o vídeo, eu até vou colocar de capa isso, a chamada de capa. O Diniz falou que o Lloyd precisa de ajuda. Já treinou jogadores com temperamento forte. Eu acho que ele quer dizer jogadores malucos, né? Porque o Kennedy era totalmente maluco, era uma bomba ambulante, né? Em qualquer momento ele explodia. Mas eu acho que o torcedor é que precisa de ajuda, não o Lloyd. O vascaíno que precisa de ajuda está aí há 25 anos, à exceção de 2011, 15 e 16, com a Copa do Brasil, 2 carioquinhas, respectivamente. O resto é só revés, é só lamentação. Então quem precisa de ajuda, precisa ser ajudado, é o vascaíno, é o torcedor que ontem estava lá no Maracanã, em mais número que o do Fluminense, né? Isso é fato. E para fechar aqui, não esqueçamos que pela primeira vez o Diniz falou o que eu venho dizendo aqui. O Vasco tem que aprender a não oscilar tanto e começar a ganhar jogos importantes. É contra o Inter, e o Inter é difícil. Não, vai lá para ganhar, tenta ganhar. Muitos jogos são ganhados e o time não é melhor que o outro. Muitos.
Quem lembra aí? Quem lembra 2019, 20 e 21? O Vasco, muito melhor que o Flamengo, conseguiu ser 3 vezes vice do Flamengo. Né? O Vasco com Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, tinha um scratch e conseguimos ser 3 anos seguidos vice do Flamengo. Então nem sempre o melhor elenco vai ganhar. Vai contar o time, né? O time são os 11, o elenco quem tem à disposição. Às vezes você ganha muito mais jogos com um time, né? Com disposição, com garra, jogando junto, mas tem que jogar para ganhar e não ficar com esse discurso. Não, é cedo, não sei o quê, temos que trabalhar e tal. Ontem faltou garra em alguns momentos para os jogadores do Vasco. O próprio gol do Guga, né? O Vasco afunda demais a defesa, demora a sair e deixa chutar, tá longe. Gol dos caras, né? Bom, se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise. Terça-feira tem Vasco e Melgar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.